Por muitos, a religião serviu como uma bússola principal para o comportamento de muitas pessoas, sendo muito influente e também comentada até hoje. De acordo com a Bíblia, a palavra cristão significa pequenos cristos, ou seja, o verdadeiro cristão é um imitador de Jesus Cristo. E essa palavra cristão aparece pela primeira vez na Bíblia no livro de Atos, capítulo 11, verso de número 26, que diz: "E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos." No vídeo de hoje você saberá quais são as 5 atitudes que não são exemplos para os cristãos. Mas antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, toquem no sininho para receber os novos vídeos e compartilhem com amigos e familiares, para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. Embora seja uma palavra com um significado único, ela ao longo dos anos tem perdido o seu real significado. Muitos fazem uma confusão ao julgar alguém como cristão. Geralmente caiu no gosto popular que o cristão se refere a uma pessoa boa porque não pratica maldade com ninguém. E talvez aí você pense a mesma coisa. Claro que ser uma boa pessoa é uma virtude que agrada o coração de Deus, porém necessita de muito mais que isso. Ser uma boa pessoa não te faz cristão. É necessário se arrepender dos pecados, nascer de novo nas águas, assim como Jesus mesmo, não tendo pecados, fez, para que seu exemplo fosse seguido, reconhecer Jesus e crer naquele que o enviou, para que dessa forma você seja salvo e tenha a vida eterna. No entanto, os cristãos são chamados a viver uma vida santa e agradável a Deus, como está descrito no livro de Romanos, capítulo 12 e verso de número 1, que diz o seguinte: "Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." E é esse comportamento cristão exemplar que nos permite nos comprometer totalmente a servir ao Senhor. Só é possível à medida que somos fortalecidos pelo Espírito Santo, que nos capacita a fazer a vontade do Pai. Então, se você já entregou sua vida para Jesus e buscar guardar os seus mandamentos no coração, você precisa parar de fazer essas 5 coisas que desagradam ao Senhor. Primeiro, achar que somente orar pelos necessitados já é suficiente. Ao me deparar com uma página em uma rede social em que diariamente centenas de pessoas pedem ajuda financeira ou de outra necessidade básica, olhando os comentários, me deparei com vários dizendo o seguinte: "Vamos orar por fulano tal", ou "que Deus te ajude." E essa tal publicação, esse necessitado precisava de ajuda financeira para comprar alimento para a sobrevivência da sua família. Inconscientemente, as pessoas transferem uma responsabilidade que está nas mãos delas para Deus, e fazem isso se justificando usando o nome do Senhor. E elas mesmas não fazem nada para mudar a situação do seu próximo. A oração, o jejum é muito importante, e é sim uma ajuda, mas como seres humanos temos nossas necessidades. Precisamos de alimento, medicações e outras provisões. Veja o que Isaías, no capítulo 58 e verso de número 7, diz: "Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne?" No Novo Testamento, o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta, ou seja, é necessária a atitude, ação. Caso contrário, só orar não basta. Segundo, falar mal de cristãos de outras denominações por conta de diferentes doutrinas. Amai uns aos outros, mais que uma frase dita. Porém, um mandamento e ordem do Senhor Jesus, no entanto, não é o que vemos nos dias atuais. Tantas igrejas que criam contendas, fofocas, criticam a doutrina das outras igrejas, como se a delas fosse a melhor e a verdadeira. Ora, pois se um cristão diz seguir a Cristo, diz amar a Cristo, como é possível não amar o seu próximo? O julgamento, falando biblicamente, é pecado, pois ao único que foi dado poder e autoridade para julgar é Jesus. O que nos faz cristãos é reconhecermos nossa dependência de Cristo, o nosso Salvador, e nos esforçarmos para cumprir os seus mandamentos. Veja o que Cristo disse, que está descrito no livro de Mateus, capítulo 7 e versos de números 1 e 2. "Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo?" Tiago, capítulo 4 e versos de números 11 e 12. Terceiro, julgarem-se superiores aos outros filhos de Deus. Assim como existem pessoas tímidas, que por inúmeras vezes se sentem inferiores ou incapazes perante as outras pessoas, existem também aquele grupo de pessoas que se acham superiores, como se fossem as únicas pessoas do mundo. Mas uma pergunta que talvez você deva se fazer, se você, é claro, for esse tipo de pessoa é: será que Deus está feliz com meu comportamento? Certamente não. Deus é humilde e abomina prepotência. Jesus veio como servo para
para obedecer seu pai e para que a lei se cumprisse. Filipenses capítulo 2 e verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Além disso, Jesus disse que tínhamos que aprender com ele, pois ele é manso e humilde de coração. E mesmo diante das autoridades, ele não ousou se revoltar e foi conduzido ao matadouro como ovelha muda. O fato de crermos no Filho de Deus não faz de nós pessoas melhores. Cristo expiou pelos pecados de toda a humanidade, independente da crença ou descrença, etnia, classe social ou outros fatores. Só para vocês entenderem mais profundamente esse contexto bíblico, existia um conceito entre judeu e gentio. Judeu se refere a Judá e a todos os descendentes de Abraão, e gentio são todos os povos que não são da casa de Israel. Em uma linguagem mais simples, os judeus tinham o evangelho e os gentios não o tinham e não serviam ao Deus verdadeiro. E quando Jesus veio para cumprir o seu propósito, ele quebrou essa diferenciação, a fim de que todos ou aqueles que recebessem a Cristo Jesus fossem chamados filhos de Deus. Vemos isso em Romanos, capítulo 3 e versos de números 29 e 30. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Em vez de ter esse sentimento de superioridade, olhe para Jesus, a forma como ele, Verbo encarnado, se revelou entre nós, a maneira como ele andava junto dos outros que pela sociedade eram considerados impuros. Jesus tinha humildade, e se você se sente assim superior às outras, digo mais uma vez, olhe para Jesus. Melhor exemplo para a humanidade não existe. Quarto, ser cristão de aparência. Pesado, porém mais verdadeiro e real do que você imagina. Ir na igreja em dias de culto e com toda a alegria dizer amém, Jesus, e nas horas finais da pregação é muito fácil. Um cristão que vive de aparências, ele vive em uma máscara espiritual muito grande, onde talvez ele nem perceba seu erro. E como diz o dito popular que só conhece quem convive, a verdadeira prova está nos relacionamentos dentro da sua casa, com sua família, amigos, no ambiente de trabalho, com os colegas, ou se você é patrão, como você trata seus funcionários na empresa. A fidelidade a Deus é provada através do seu cotidiano, as suas roupas, como você fala e trata as pessoas que te cercam, o que você assiste, lê. De que vale professar a fé cristã se nos bastidores não a pratica? Jesus chama pessoas assim de hipócritas, e ele fez isso no templo. Veja o que disse Jesus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Livro de Mateus, capítulo 23 e versos de números 27 e 28. Então, se você vive uma vida de aparências, peça perdão ao Senhor e busque se consertar enquanto há tempo. Quinto, discutir religião com fúria. O Senhor Jesus chamou discutiu religião com ninguém. Ele somente pregava o verdadeiro evangelho. Algumas vezes ele usava parábolas. Acredito que era uma forma das pessoas entenderem melhor e a mensagem e se sentirem envolvidas com a história contada por Jesus. Ele mesmo orientou aos seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o apóstolo Paulo adverte a igreja quanto a evitar conflitos por conta de religião. Ele aconselha a deixar para lá, porque não é de costume da igreja de Cristo. Hoje em dia, o que mais vemos são irmãos na fé discutindo religião, querendo enfiar o evangelho goela abaixo na pessoa, e isso Deus desaprova. O que te compete como cristão é levar a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo faça o resto. Leia o que diz o livro do apóstolo João, capítulo 16 e versos de número 7 ao 11. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Encerro esse vídeo com uma parábola que Jesus contou sobre semear. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos de número 4 ao 9, que diz: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. A parábola do semeador traz para os cristãos e ouvintes da palavra de Deus lições fundamentais e que funcionam como luz para nossos olhos. Ela ensina que a semente do evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. Algumas pessoas possuem um coração insensível que não responde positivamente ao convite do evangelho. Essas pessoas nem mesmo refletem na mensagem anunciada durante uma pregação. Outras possuem um coração impulsivo e no calor da emoção acabam recebendo mais ou menos a mensagem. Uma vez que a emoção passa, o calor daquele momento na hora da palavra, essas pessoas voltam à sua antiga vida, muitas vezes caem em pecado novamente, até mesmo aquele pecado que elas juraram nunca mais pecar. Já existem pessoas que possuem um coração muito ocupado
obcecado com as coisas desta vida, encantadas e cegas espiritualmente com desejos terrenos e ilusões de riquezas. Essas pessoas desprezam o verdadeiro tesouro que poderiam encontrar em Cristo Jesus. É nele que habita a nossa verdadeira morada, nossa alegria. Agradeço a sua companhia até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhem esse vídeo para que alcance mais pessoas. Não se esqueçam de tocar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Dessa forma o canal cresce e eu trago mais conteúdo. Comentem aqui embaixo o que acharam do tema de hoje e já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz. Até logo.